Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos o professor Agostinho Celso Pascalichio, que está conosco. Professor, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Muito obrigado. Aliás, o senhor me disse que o senhor está matando a saudade. O senhor trabalhava aqui Trabalhei na Bolsa, diversos anos. Na BMF, aqui. então? Na BMF. Exatamente aqui nessas dependências. Bom, agora nós estamos numa fusão completa, tudo B3 agora, né? É verdade. Professor, vamos fazer uma análise sobre a economia. Eu fiz menção a essa recuperação porque temos vários índices aí de um começo de recuperação. Há vários índices de expectativa econômica também, de perspectiva de venda da Confederação Nacional do Comércio, que divulgamos há pouco. Mas é impossível não olhar para a economia hoje, lembrando do passado recente, para saber com quanto tempo, que tipo de prazo nós conseguimos prever e nos preparar para o futuro. Vou fazer menção, por exemplo, aos anos 70. Tivemos um milagre econômico, o país crescia e crescia muito. A década de 80 foi, para a economia, a década perdida, porque os cientistas políticos detestam que a gente fale que foi uma década perdida, porque eles que em política foi uma década ganha. Saímos da ditadura militar, redemocratizamos o país, houve eleições diretas no final da década e tudo mais. Nos anos 90 tivemos a recuperação com o real. Matamos a hiperinflação, o que foi um feito, porque foi um esforço coletivo. Depois tivemos a recuperação, nos anos 2000, tivemos um crescimento econômico também, mas sem reforma nenhuma, sem previdência nenhuma, ou seja, voltamos a cair agora em 2015 e 2016 e estamos de novo vivendo a recessão. Quem tem 40 ou 50 anos já viveu pelo menos 3 ou 4 ciclos desse, nessa curta vida. E eu estou querendo projetar a economia pelos próximos 50 anos. O que nós estamos fazendo agora? A gente está projetando uma economia de longo prazo ou não? Ainda não. Qual é o ponto principal? E o levantamento histórico é muito útil nisso. Nós precisamos projetar um crescimento sustentável da poupança, ou seja, o crescimento e a forma com que a poupança agregada do país vai se desenvolver e aí sim desenhar os novos investimentos. Poupança, investimentos e a forma com que vai se desenvolver nos próximos anos é a chave para o crescimento sustentável. Quando o senhor fala de poupança, é dinheiro guardado para o investimento e não para pagar o déficit que tem hoje o governo brasileiro, porque gasta mais do que arrecada. É isso? Exato, exato. E aí, nesse ponto, também é importante eu destacar o seguinte, na medida em que, por exemplo, o próprio governo avança sobre a poupança das empresas e dos indivíduos, então a ação de algumas instituições, sejam elas públicas ou privadas, notatamente as privadas, tá certo? Que usam de vez em quando alguns exemplos como o Pato, etc. É importante destacar que quando ocorre uma reorientação dos recursos dos agentes econômicos para o governo, ocorre também uma diminuição da poupança do setor dos agentes econômicos privados, da população, para o governo. E isso dificulta ainda mais uma recuperação sustentável no longo prazo. Eu posso falar de transferência de renda das pessoas e das empresas para o caixa do governo para pagar as contas do governo? Exatamente. Uma transferência, aí a tua colocação é perfeita, de certa forma, não progressiva, porque esse dinheiro é usado exatamente no curto prazo para saltar compromisso de curto prazo sem olhar o longo prazo e, consequentemente, aquela perspectiva de uma recuperação de longo prazo fica ainda mais remota. Vamos pegar um exemplo muito prático que todo mundo está extremamente bem informado. Tivemos um aumento do imposto, o governo não escondeu a razão do aumento do imposto sobre os combustíveis da semana passada, diz que é para fechar, para atingir a meta fiscal desse ano, que já é deficitária em 139 bilhões de dólares. O governo está sendo criticado e elogiado dependendo da tendência do economista. Eu quero ouvir sua opinião, por gentileza. Os que defendem dizem que não, é melhor aumentar o imposto e conseguir fechar a meta fiscal, porque passaria uma ideia de que o governo realmente está mantendo o compromisso com as suas contas. Os que criticam dizem que é uma transferência de renda e isso atrapalha o desenvolvimento e já alenta a recuperação da economia. É uma situação de que se fizesse dava errado, se não fizesse podia dar mais errado. Exatamente, o teu comentário, a meu ver, está super pertinente, porque mostra que nós estamos preocupados
uma vez que nós temos posições tão dicotômicas, preocupados somente com curtíssimo prazo, sem uma preocupação de crescimento de longo prazo, e ainda com afirmações do tipo, veja bem, se nós não buscarmos ou encontrarmos o equilíbrio, não hesitaremos em aumentar ainda mais os impostos. Esse recado também foi dado pelo governo. Exatamente. Então, isso mostra também, eventualmente, a possibilidade de algum casuísmo. Espera lá, em que área nós teremos novos aumentos de impostos? Ou em que áreas poderão haver cortes de gastos de governo? Haverão novas contingências? Quer dizer, nós temos uma situação ainda longe de uma visão de longo prazo. A nossa preocupação de um crescimento sustentável, de um crescimento que dê uma tranquilidade para uma nova geração, em consequência dessa instabilidade de momento, está longe ainda de ser obtida. Professor, mas daria no momento para a equipe econômica tomar uma posição de política de longo prazo no meio da turbulência? Porque nós estamos vindo de 2 anos de PIB negativo, há preocupações se a gente consegue manter pelo menos uns 0,5% de crescimento esse ano, ainda é muita desconfiança, há ainda rescaldo da crise política de maio que atingiu o próprio presidente da República. Como é que eu consigo projetar o longo prazo se eu estou tentando sobreviver no dia a dia? Que parece que foi essa a mensagem do governo. Dá para pensar no longo prazo agora? Ou eu tenho que primeiro matar a sede e a fome do momento para depois pensar nas coisas seguintes? Eu acho que tem que ser um trabalho conjunto. Por exemplo, nós atravessamos, do ano passado para cá, até teve um texto muito famoso, Uma Ponte para o Futuro, um momento de turbulência muito grande, não se hesitou em fazer ou traçar perspectivas de médio e de longo prazo. Novamente, nós precisamos traçar compromissos de médio e de longo prazo nessa turbulência de curtíssimo prazo. Não se pode hesitar de documentar nem o curto prazo, mas mirar no longo prazo. Então, mirar no longo prazo, inclusive, vai destacar aspectos como melhora das expectativas, melhora e pode até melhorar expectativas de renda ou melhorias de investimento de curtíssimo prazo para alguns empresários. Então, nós precisamos realmente de uma meta de médio e de longo prazo e não apenas mirar no curto prazo. As reformas não apontam nesse sentido de pensar o país no longo prazo? Não, eu acredito que nós estamos olhando muito mais os gastos do governo, extremamente no curto prazo. Nós ainda não temos destacado, por exemplo, algumas reduções ou corte nos gastos e estamos olhando muito mais as fontes de receitas do governo. E isso pode gerar alguma instabilidade ou queda na confiança, inclusive do próprio governo, com relação a aspectos econômicos importantes. Nós precisamos saber que é muito mais importante do que simplesmente conhecer qual é a meta da taxa de juros do ano que vem, saber se conseguiremos pagar as taxas de juros do ano que vem. Então, nós temos o compromisso de mirar também no crescimento de 2019, 2020, 2021, 2025, que é exatamente a tônica de um crescimento econômico consistente. O senhor falou sobre gastos do governo. Tem 2 tipos de gastos que se mira nessa hora. Os gastos de eficiência, ou seja, cortando-se as deficiências. Governos normalmente são acusados de gastar mal e gastar muito. Mas, por outro lado, tem gastos que são obrigatórios pela legislação. Ou seja, a sociedade brasileira demanda coisas do governo que, por exemplo, em outros países não se demanda. Ou seja, alguém vai ter que abrir mão em algum momento. O de eficiência, evidentemente, talvez seja mais fácil. O governo precisa saber onde ele é deficiente, deixar de gastar, porque não precisa mexer em lei, não precisa negociar com o Congresso, precisa negociar com a sociedade. Vamos por partes. Qual dos gastos o senhor acha que o governo consegue atacar primeiramente? Eu acho que, em primeiro lugar, seriam os gastos de eficiência. Esses seriam os mais importantes. Olhar para dentro e cortar na própria carne. Exatamente. Esses seriam aqueles que poderia ser olhado... mesmo com a política de balcão que nós temos no país? Mesmo essa política de balcão. Eu acho que isso é mais fácil de negociar. E também mais fácil de agendar dentro do ambiente político atual. Os outros gastos
podem parecer mais complexos, porque seriam novos gastos, novas agendas que ainda nós não temos uma previsão de realização. O senhor está falando dos gastos que são comprometidos por lei. Exatamente. O que se chama do governo de dinheiro carimbado. Dinheiro carimbado. O governo entra na arrecadação do governo, mas aquele percentual é obrigatório gastar em determinada área. Exatamente. Mas a gente convive com deficiências no país, ou seja... E muitas. E nós não conseguiremos... Enfim, o que eu gostaria de destacar é que nós temos um grupo muito grande de deficiências e nós temos pouco dinheiro também para os carimbados, né? Então nós temos, infelizmente, um conjunto deficitário de recursos. É quase uma revolução administrativa que o senhor está pregando. Exatamente, nós não temos outra alternativa. Nós não podemos pensar simplesmente com os recursos ou os elementos que nós desenvolvemos nos últimos 3 ou 4 anos apenas. Nós precisamos pensar em algo mais, como esse desenvolvimento de poupança que nós estamos comentando, esse corte na carne para reduzir também o tamanho da máquina estatal, buscando algo mais em termos de crescimento de longo prazo, esse crescimento de poupança racionalizando e orientando para crescimentos estratégicos da economia, não apenas infraestrutura, porque nós temos um déficit monumental nessa área de infraestrutura, mas também o que queremos do Brasil em termos de posição não somente de consumo interno, mas internacional. Nós temos diversas perguntas que devem ser respondidas e que vão garantir o crescimento econômico do Brasil no médio e no longo prazo. Professor, muito obrigado pela gentileza de atender aqui no Cenário Econômico.